Eu li Gente Ansiosa e aí fiquei completamente obcecada e agora eu preciso fazer um vídeo pro YouTube sobre isso. Sinto muito. I was a woman possessed. I spent about 80% of my time talking about Regina, and the other 20% of the time I was praying for someone else to bring her up so I could talk about her more. Olá, eu sou Carolina, eu falo sobre livros, filmes e séries nas minhas redes sociais, aqui no YouTube mais sobre livros. Então se você ainda não viu nenhum vídeo, vai lá no meu canal porque tem alguns outros, eu tô tentando trazer sempre novos conteúdos aqui. E alguns livros me pegam um pouco mais e eu preciso falar mais deles. E como eu faço muito conteúdo pro Instagram, e o algoritmo do Instagram meio que não gosta de vídeos maiores do que 1 minuto e meio, eu preciso fazer pro YouTube. Então hoje eu quero falar sobre Gente Ansiosa e um pouquinho do autor também, porque eu pesquisei várias coisas e eu simplesmente estou encantada com esse homem. E eu vou começar com uma breve sinopse aqui, depois eu vou falar o que eu achei do livro, como que essa ideia do livro veio para o autor e falar um pouquinho sobre coisas que eu achei sobre o autor, porque realmente eu acho que é interessante. Mas se você é uma pessoa que gosta de conteúdo sobre livros, filmes e séries, me segue nas outras redes sociais. Se inscreve aqui no canal do YouTube para receber sempre notificação quando chegar vídeo novo. Dá uma curtida, comenta alguma coisa, isso ajuda muito, vocês não têm nem noção. E querendo chegar aos 1000 inscritos aqui, então por favor, se você puder ajudar. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a sinopse desse livro. Gente Ansiosa é um livro sobre uma situação de reféns, vamos dizer assim, tá tendo meio que uma visitação em um apartamento e ali naquela rua tem um banco que foi assaltada por esse tal ladrão de banco. Só que esse banco é um banco que não tem dinheiro físico ali, né? Então o ladrão sai correndo, percebe que tem policiais ali naquela rua e aí ele sai correndo e acaba entrando nessa visitação e fazendo a galera toda que tá lá dentro de reféns. Então tem meio que um mistério, porque a gente só descobre quem é o assaltante no final do livro. Esse é o grande mistério que os dois policiais estão indo atrás. Mas é um livro que, na verdade, ele é um drama, onde a gente explora um pouquinho sobre cada um dos reféns que estão ali. E os dois policiais que estão investigando também. Esses dois policiais são pai e filho. Então a gente tem o Jim, que é o pai, que já tá há muito tempo ali naquele trabalho, entende muito das coisas, e tem o Jack, que é o filho dele, que já é mais novo, que ele quer mostrar serviço, que ele quer fazer o máximo dele no trabalho. E a gente percebe que esse pai e filho, eles são próximos, mas um pouco distantes, talvez porque eles ainda estejam sofrendo o luto do Jim ter perdido a esposa dele, e o Jack a mãe dele, ou pela irmã do Jack, a filha do Jim, que ter sumido de casa porque ela tem problemas com... Já lá no apartamento a gente tem o ladrão de banco, que é o grande enigma do livro. Quem é essa pessoa a gente não sabe nada. A gente sabe que foi encontrado um desenho infantil, então que era provavelmente dele, é a única coisa que a gente sabe. E nos reféns a gente tem a Zara, que é uma mulher que trabalha no banco, meio que aprovando empréstimos. E o Roger e a Helena, que é um casal de aposentados que eles meio que acharam um projeto em ir conhecendo novas casas, e comprando novas casas, e decorando, e reformando pra depois vender de novo. Tem o casal Julia e Ro, e a Julia tá grávida, então elas estão procurando um apartamento novo pra essa família que tá crescendo. Tem a Estelle, que é uma senhora que tá lá, que ela disse que o marido dela tá estacionando o carro e ela ficou ali presa com todo mundo. O que a gente sabe é isso, e ela tá procurando um apartamento pra filha dela. Tem a corretora de imóveis, que tá lá realmente pra apresentar a todo mundo aquele apartamento. E tem o Leonard, que a gente descobre que é meio que um ator que foi contratado pra poder fazer uma cena ali naquele apartamento e diminuir o preço do apartamento. Então a gente vai entendendo um pouquinho sobre todas essas pessoas, que todas elas estão não só em uma situação de ansiedade, mas elas passam por muita ansiedade com os problemas na vida delas. Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? O Jim, que é o policial, desde o início do livro, a gente percebe que ele passa por um trauma também, porque queria muito ser policial, não só pelo pai, mas porque ele queria ajudar pessoas. Quando ele era pequeno, estava passando numa ponte, ele tentou ajudar um rapaz que estava para se jogar e ele não conseguiu ajudar esse homem. Mas um tempo depois aconteceu a mesma situação, ele conseguiu conversar com a pessoa e salvar essa pessoa. Então meio que ficou dentro dele de que ele poderia ajudar a salvar a vida das pessoas, e por isso ele foi realmente trabalhar como policial. A gente entende um pouco dos traumas de todos esses personagens, de onde eles vêm, quais são todas as crises que eles passam, e como eu falei no Instagram, esse livro, por mais que mexa em ansiedade, depressão, luto, suicídio, assuntos mais complexos como governo, politicagem e sistemas bancários, é um livro que enche as pessoas de esperança. O quê? Porque trata de problemas muito reais, problemas que todos os adultos passam, então meio que a gente consegue se relacionar muito bem com aquilo, a gente consegue se identificar muito bem. E são problemas básicos. Realmente todo mundo tem esse tipo de problema, não é nenhum grande plot twist, não é nenhuma coisa assim fora do normal. A gente não tá falando de nenhuma grande traição que aconteceu, uma pessoa ficou grávida no meio do nada, uma pessoa matou outra pessoa, uma pessoa é mágica e você não sabe, não é nada disso. São coisas bem simples e que tornam o ser humano mais complicado.
Então sim, alerta de gatilho. Quem vai ler esse livro tem vários gatilhos. Mas eu realmente achei um livro muito leve. Por mais que ele traga coisas muito pesadas, porque ele traz essa esperança, ele traz todo esse caos, inclusive o livro ele é muito caótico, ele traz isso tudo de uma forma que parece que você conhece todas aquelas pessoas e que tudo vai dar certo no final. Eu achei o livro extremamente engraçado, eu ri loucamente, marquei várias passagens, no início do livro eu fiquei impressionada que eu acho que tinha, 40 páginas e eu já tinha marcado umas 20 passagens, eu tava realmente muito envolvida, aquele livro é muito legal. Tem esse humor mais sarcástico, mais seco, que eu adorei. Eu não sabia que era um livro de um autor sueco, inclusive isso é uma das coisas que eu mais gosto no livro, é essa associação das pessoas da cidade grande com as pessoas de uma cidade pequena, porque quando tá tentando resolver toda essa situação, começam a chegar policiais de Estocolmo, aí eles sempre falam, as pessoas de Estocolmo são assim, assado, como se elas conseguissem resolver tudo, como se elas fossem superiores a tudo, ao mesmo tempo elas são completamente ignorantes, elas se acham demais, e, enfim, eu adorei essa associação a falar de pessoas que se acham superiores ou pessoas que no sistema parecem ser superiores, mas que na verdade, será que elas realmente entendem mais de tudo? E no início, de fato, você tem raiva de basicamente todos os personagens, porque eles são muito rudes e eles estão muito afetados pelo que aconteceu, então a gente tem meio que as entrevistas com essas pessoas que estavam na situação de reféns e fica dando também os flashbacks com o que aconteceu nessa situação. Então a gente tem o pessoal fora já dessa situação, fazendo as entrevistas com os policiais e tem a história que realmente aconteceu. Nessas entrevistas, a resolução que a gente tem até agora é que o assaltante está sumido e que ele deixou todo mundo sair em paz, vivo, são. Mas eu acho que são não é a palavra muito boa, porque tá todo mundo muito doido, entendeu? Todos eles parecem que querem irritar os policiais que estão entrevistando. Mas eu juro pra você, não teve um personagem nesse livro que eu não amei. E aí eu vou falar um pouquinho de onde veio a ideia do livro Gente Ansiosa. O Fredrik Backman, que é esse autor, ele fez algumas entrevistas que eu acabei assistindo pra poder fazer esse conteúdo. Aí ele falou que ele fez Gente Ansiosa em um momento da vida dele que era pra estar tudo muito maravilhoso, porque o livro dele tinha acabado de ser adaptado pra um filme que foi indicado ao Oscar, ele tava como best-seller, tudo tava dando muito certo, as pessoas chegavam pra ele e falavam, meu Deus, você deve estar no melhor momento da sua vida. E aí ele falava, não tô. Não sei o que tá acontecendo. Era pra estar tudo realmente muito bem, mas eu não tô me sentindo feliz, eu não tô me sentindo bem. Ele tava odiando toda aquela atenção que tinha nele, ele tava odiando todo o caos que tava a vida dele. E nessa mesma época, ele e a esposa estavam procurando um novo apartamento. E aí ele ia em várias visitações e ele percebia que as pessoas que estavam em visitações eram pessoas que elas se odiavam sem nem se conhecer, simplesmente porque elas queriam a mesma coisa. Elas sentiam que elas estavam competindo e elas se odiavam por causa disso. Aí a cabeça estranha desse ser pensou, que maravilha seria deixar todas as pessoas presas em um lugar e ver o que acontecia. Foi aí que surgiu a história de Gente Ansiosa e ele foi explorando um pouco de todos os problemas que ele já teve, todos os problemas que ele ouviu pessoas falarem, esses problemas ordinários, básicos que todo mundo tem nesses outros personagens. E aí ele fala, eu não entendi por que esse livro foi tão bem, eu achei que ia ser uma bosta, porque o livro ele é muito caótico, ele é um livro muito que tava passando na minha cabeça naquela época, então eu achei que ninguém ia muito se relacionar, ia gostar muito e ia achar muito doido, mas virou um dos livros dele que mais vende. E aí que eu comecei a me apaixonar muito por esse brother. Pra começar, que assistindo as entrevistas dele, ele é uma pessoa hilária. Good evening. My name is Fredrik Backman. I'm here tonight because my agent said that this would be good for my career. He said I need to learn how to speak in front of people. It will be fun, she said. So I told her that I write books. I spend 8 hours every day locked inside a room with people I have made up. If I was comfortable talking to real people, I would have a real job. But my agent said, just go up there and talk about the life of a writer. And I said, all right. Being a writer is the best way I know how to get paid for being insane. Segundo, que ele tem realmente muitos livros que muitas pessoas que eu me identifico com o gosto literário falam muito bem. E eu nunca tinha lido nada dele. Mas, por exemplo, eu já conhecia O Homem Chamado Ove. É um nome chamado Ove. E ele falou que a ideia desse livro veio basicamente de experiências que ele teve aos 20 anos, porque ele trabalhava como exterminador. Era uma empresa onde tinha muitas pessoas muito mais velhas do que ele tinha faixa de 19, 20 anos, e ele sempre fazia perguntas muito idiotas para essas pessoas mais velhas, porque elas já estavam há muito tempo naquele mercado, então elas achavam todas as perguntas dele idiotas, e respondiam a ele, você é muito idiota, na moral, mas essa é a resposta. E ele dizia que as pessoas respondiam com muito amor, mas sempre dizendo a ele, meu Deus, como você é imbecil. E aí ele meio que criou essa história e esse personagem, sendo essa pessoa meio ranzinza por se achar superior, ter meio rabugento, baseado nesses colegas de trabalho dele e de todas as coisas que ele meio que viveu nessa época, nessa carreira. E a mulher dele, inclusive, depois disse que viver com o Fredrik é basicamente viver como Ova.
Então, engraçado como ele acha que é um personagem extremamente ranzinza e chato e rabugento, e ele aparentemente é esse tipo de pessoa de se conviver. E aí, falando meio que sobre o processo de escrita dele, ele falou que ele teve um grande momento, assim, eureka, uma coisa que mudou realmente a cabeça dele, foi quando ele percebeu que ele não precisava escrever nada fora do normal. Ele não precisava ser um autor excelente, escrever coisas maravilhosas e inovadoras fora da caixinha, porque ele percebeu que ele era uma pessoa muito comum. Ele gosta do que as pessoas normalmente gostam. Ele gosta dos filmes que as pessoas normalmente gostam. Ele gosta dos livros que as pessoas falam muito bem. Então ele percebeu que se ele é essa pessoa comum, não tem pra que ele tá buscando ser uma pessoa extraordinária. Ele é ordinário e isso faz ele ser fácil de conectar com as pessoas, das pessoas se verem nele. E aí ele fala que ele gosta de escrever coisas simples, coisas básicas que todo mundo tá passando, que todo mundo já viveu. E ele começou a ter esse amor por histórias, que ele diz que ele não se vê muito como um escritor, como um autor, que ele se vê muito como um contador de histórias, como se ele só estivesse passando alguma história que passou na cabeça dele, alguma coisa. Não foi que ele criou, não foi nada muito original, não foi nada muito fora do normal. Ele só tá contando alguma história da forma dele. E ele fala que esse amor começou quando ele tinha 6 anos e a mãe dele leu pra ele o livro The Brothers Lionheart. É um livro basicamente sobre 2 irmãos que acabam morrendo e fala sobre morte. E o avô dele tinha acabado de falecer. Então essa foi a forma que a mãe dele encontrou de falar com uma criança de 6 anos sobre morte. Dá abertura pra ele fazer perguntas e tentar entender um pouco mais sobre isso através dessa história. E ele fala também que ele escrevia muitas cartas e ele preferia quando ele tinha, por exemplo, discussões com o pai dele, ele escrevia várias cartas e entregava pro pai e discutia através de cartas, que ele pensava que ele conseguia se expressar melhor, pensar e escrever alguma coisa que eu consigo entender muito dele, porque eu sou essa pessoa. Se eu brigar com você, eu provavelmente vou mandar um texto enorme pra você. E aí ele fala que ele sempre tenta escrever o mais simples possível, que ele viu, que ele recebeu um conselho de alguém que foi um dos melhores conselhos que ele já recebeu, que a pessoa falou pra ele: se você tiver 10 palavras pra escolher, escolha a mais simples pra botar no seu texto. Porque dessa forma qualquer um vai conseguir entender o que você tá falando. Então você consegue meio que explorar o assunto, deixar o assunto mais profundo, deixar a história com um tema mais difícil de conversar, mais pesado de pensar, mas que ao mesmo tempo a estrutura é muito simples. Então todo mundo consegue entender, todo mundo consegue se identificar, todo mundo consegue conversar sobre. Nessas entrevistas também ele explorou muito falando sobre a ansiedade dele, como a ansiedade traz criatividade pra ele, que ele gosta de olhar pro lado mais feio e desesperador das coisas dele mesmo, porque isso meio que faz ele sentir coisas e ele consegue explorar os sentimentos dele dessa forma. E ele acaba citando um autor que fala que sem lágrimas do autor, sem lágrimas do leitor. E aí traz meio que 2 discussões que eu queria falar aqui rapidinho, que é basicamente, eu senti muito isso com literatura asiática. Os livros que eu li, por exemplo, um que é muito famosinho, que é asiático, que eu li, que é Amêndoas, que é um livro super bonito, a história é super legal, é envolvente, mas ao mesmo tempo eu não senti muito. Em tese é um personagem muito meu tipo, que eu me apaixonaria por aquele personagem, mas eu não consegui sentir nada. Eu terminei o livro e falei, poxa, bonito, legal, mas não senti nada. E isso foram de algumas leituras que eu fiz, então não tô falando que literalmente literatura asiática faz as pessoas não sentirem nada, mas é uma literatura, uma cultura que me parece meio fria, eu não consigo sentir tanto com isso. Se alguém quiser indicar, inclusive, algum livro asiático, acha que eu vou me conectar mais, por favor, deixa aí nos comentários, porque eu vou adorar saber. E ele falou sobre uma coisa que eu normalmente fico de louca no meio do papo com as pessoas, porque eu defendo muito também de que algumas coisas a inteligência artificial não vai conseguir fazer. E ele fala que em algum momento talvez a inteligência artificial consiga fazer um livro realmente maravilhoso fora do normal, mas a inteligência artificial nunca vai conseguir ter isso que é o humano dentro da gente. É esse ser que sente, que tem sentimentos. Porque, como ele disse, eu acho que ninguém é apaixonado, se interessa, realmente fica obcecado, gosta de alguma coisa, uma coisa que foi criada por uma pessoa que realmente é super confiante, que é completamente perfeito. Porque o melhor tipo de arte vem das inseguranças das pessoas. Então tem como não se apaixonar por esse ser, por esse autor, porque ele inspira tanto. Ele me deixou com vontade de escrever mais. E eu procurei na internet toda e não achei nenhuma polêmica com ele. Então, será que esse homem realmente é um homem maravilhoso? Ele existe? Eu tô chocada. E aí, pra finalizar, eu queria falar que tem a série desse livro na Netflix. É uma série sueca. Eu fiquei meio... será que eu vou gostar? Porque eu não conheço nada de cultura sueca, eu acho. A aba é sueca? A aba é.
Então eu sei música da banda ABBA, mas eu acho que é a única coisa que realmente eu acompanho e conheço de cultura sueca. Não sei se eu consigo ver uma série que seja em um idioma muito diferente, que vai me deixar agoniada. Um tipo de atuação que eu não conheço, mas assim, eu gostei muito da série. É uma série um pouco mais devagar, tem coisas que eu achei muito importantes no livro que não estão na série, mas que a essência do livro meio que tá ali. É uma minissérie, são 6 episódios, se eu não me engano, ou 7, eu acho que são 6 episódios curtos. Acho que foi legal, acho que eu daria tipo nota 7, 8, eu gostei da série. Então é isso, eu só queria realmente falar um pouco mais desse livro maravilhoso e sobre a série e sobre esse autor que eu realmente agora quero ler todos os livros dele, meu cachorro também. E é isso, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem me indicar algum livro parecido com Gente Ansiosa, por favor, indica, tipo, livros que falem sobre problemas e crises e traumas e coisas de gente adulta, sabe? Que deixa a gente caótica, que deixa a gente ansiosa e agoniada e ao mesmo tempo esperançosa. Eu gosto. Aquele negócio de que o ser humano vê a desgraça dos outros e consegue se sentir mais confortável porque todo mundo tá passando por desgraça. É uma verdade. E eu aceito isso. Comenta qualquer coisa só pra poder ajudar mesmo. Compartilha com amigos. Se cada um compartilhar com 2 amiguinhos, já vai ajudar super. E é isso aí. Até o próximo vídeo.